Dando continuidade aí à aula anterior, a gente tentou conectar esse PC2, que é o terceiro computador, a essa rede. E a gente percebeu que não foi possível porque nem o PC0 e nem o PC1 possuíam portas disponíveis, ou seja, não tinha um outro adaptador de rede que permitia a conexão. E aí, qual é a solução que eu tenho agora? Eu vou ter que usar um concentrador. E aí, para usar um concentrador, eu poderia usar um hub ou um switch. A diferença básica é que o switch ele faz comunicação entre portas, porta a porta, enquanto o hub ele joga a informação para todas as portas e aquela que tem que retirar, aquele computador que tem que recolher informação, ele recorre. Então, o hub ele acaba aumentando o número de colisões na minha rede, porque o tempo todo a informação é enviada a todas as máquinas conectadas nele, enquanto o switch ele consegue meio que fechar um canal direto entre as máquinas que têm que fazer a comunicação. Bom, aqui no Pact Tracer eu tenho a possibilidade de usar ambos, mas a gente já vai usar o switch. Então eu vou vir aqui nos dispositivos de rede e eu tenho aqui a parte de switches. Eu vou usar um switch do tipo 2960. Então eu vou colocar esse switch aqui no lado. E agora, ao invés de eu ter essa ligação entre as duas máquinas direto, essas máquinas vão se conectar a esse switch e esse switch vai permitir que as três máquinas se comuniquem. Então, para apagar essa ligação aqui, vou pressionar Delete, vou clicar sobre o link foi excluído, e agora eu vou reposicionar essas máquinas só para ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho um switch aqui no meio que vai interligar as três máquinas. Bom, quando era ponto a ponto, eu usava um cabo do tipo crossover. Agora eu vou utilizar um cabo par trançado normal. Então eu vou clicar sobre a primeira máquina e vou conectá-la ao switch, a uma das 24 portas disponíveis, para que o switch vai da porta 1 à porta 24. Não preciso seguir sequência, eu posso ligar na 1, na 5, na 12, tá? Tanto faz. Vou ligar aqui na 1. Vou pegar o segundo computador, vou pegar a faixa Ethernet dele, vou ligar aqui na porta 2. E reparem que à medida que eu vou utilizando as portas do meu switch, elas vão sumindo aqui da relação. Ó. Como eu já usei a 1 e a 2, a próxima disponível é a porta 3. E aí o switch ele demora um pouquinho mais para reconhecer a conectividade. Vou só alinhar aqui. Então, nesse exato momento aqui, eu tenho os três computadores conectados ao meu switch. Se eu quiser avançar um pouco esse tempo aqui, basta eu clicar aqui do lado do reloginho do simulador, avançar, ele já reconheceu que as três conexões estão realizadas. Tá? Bom, no vídeo anterior a gente já tinha definido endereço IP para as três máquinas, eu vou só trocar o nome da máquina aqui pelo endereço IP que a gente atribuiu, então essa era a 01, essa daqui era o endereço 192.168.0.2 e essa daqui era, opa, acabei clicando aqui no link, é o endereço 192.168.0.3. Vou adiantar aqui para ele reconhecer o link. Então eu tenho essas três máquinas conectadas e agora eu quero saber se elas conversam entre si, se elas trocam informações. Para isso eu vou utilizar aqui do computador com o endereço IP 192.168.0.3, vou vir no desktop, command prompt novamente e vou digitar ipconfig. Reparem que ele está com o endereço IP 03 já configurado, que a gente já tinha feito no vídeo anterior. Eu vou usar então agora do comando ping. Então ping 192.168.0.1. Vamos ver se ele responde. Está ok. Vamos realizar o ping para o computador 2. Ok. E agora vamos pingar um computador que não existe na rede. Por exemplo, o 4, o endereço 4. E aí a gente vai visualizar o erro que ocorre.
Tá? Reparem que ele está tentando reconhecer e essa mensagem request timeout indica que ou esse computador não está na rede por algum motivo ou esse endereço nem existe. No nosso caso aqui, esse endereço não existe. E se eu quisesse colocar um computador? Bom, vamos colocar então esse computador na rede, o 04. Para isso eu vou vir aqui, Network Devices, desculpa, em dispositivos fins. E agora, em vez de eu usar um computador, eu vou usar um laptop. Vou colocar um laptop aqui. E vou conectar esse laptop também ao meu switch na porta 4. E só de colocar ele não vai funcionar. Eu tenho que fazer a atribuição do endereço IP, que no caso aqui a gente vai usar um 92.168.0.4. Então, eu vou pegar esse laptop, vou vir aqui nas minhas configurações, fecha Ethernet e vou colocar um 92.168.0.4. Vou avançar aqui. Já reconheci o link, então nem preciso. Agora eu vou voltar nesse computador 3. Vou vir com o command prompt aqui. O último comando que eu tinha feito era o ping 192.168.0.4. Eu vou replicar esse comando. E ele vai responder agora. Repare que antes do computador 4 entrar na rede, eu obtive a mensagem request timeout. E agora eu tenho a mensagem de que dados foram enviados, pacotes foram enviados e eles foram recebidos. Bom, e lembram do nosso endereço de broadcast que a gente comentou aqui, ó, que seria o 92.168.0.255? Então vamos fazer esse endereço aqui, ping 192.168.0.255. E reparem que, como eu estou na máquina 3, ele mandou uma informação perguntando quem estava na rede. E a máquina 1 respondeu, a máquina 2 respondeu e a máquina 4 respondeu. Novamente, 1, 2 e 4, 1, 2 e 4, 1, 2 e 4. E por que a 3 não responde? Porque a 3 é a máquina que está originando o sinal de transmissão, o pedido, que é ela que está mandando o pacote. Perfeito? Bom, então aqui nós temos exemplos de redes, tá? Todas elas, tanto quando a gente ligou dois computadores, como a gente fez essa daqui, ainda são redes ponto a ponto, não são redes da arquitetura cliente-servidor, ou seja, nenhum desses computadores aqui, eles têm uma finalidade específica na rede, como, por exemplo, ser um servidor de arquivo, ser um servidor de DNS, tá? Ser um servidor de DHCP, nenhum deles tem. E esse tipo de rede me permite, por exemplo, compartilhar recursos. Eu poderia ter nessa rede aqui, deixa eu só verificar onde estaria aqui. Eu poderia ter uma impressora nessa rede e todos esses computadores se conectarem a essa impressora. E aí, ao invés de eu ter que ter uma impressora conectada a cada computador, eu poderia ter uma única impressora de rede e todos eles ligar. Então, essa é uma das grandes finalidades da rede, né? Compartilhar recursos. E isso me permite economizar muito recurso financeiro, né? Quando eu falo em compartilhar recursos, eu estou falando em compartilhar recursos computacionais e também na economia de recursos financeiros. Perfeito? Bom, na próxima aula a gente vai continuar aí outro assunto.